primeiramente, o que é uma encíclica? E há uma periodicidade na emissão desse documento? Encíclica é uma carta que o Papa escreve sobre um assunto que ele acha importante, primeiro para os bispos do mundo inteiro, né? E depois para o clero de modo geral e também para os leigos, para os governantes, para as autoridades, porque é um assunto que interessa não só para a igreja, mas também para a sociedade. Não há uma periodicidade fixa, entende? O Papa escreve uma encíclica quando ele quer, quando ele acha necessário. E na encíclica Lumen Fidei, que é a primeira do pontificado do Papa Francisco, quais são os aspectos principais dessa carta? Na verdade, essa encíclica é mais do Papa Bento XVI. Isso o próprio Papa Francisco deixa claro no texto da encíclica. Ele diz que apenas deu uma pequena contribuição. Bom, essa encíclica está dentro do conjunto das encíclicas do Papa Bento XVI. Ele escreveu sobre a fé, a esperança e a caridade, né? Começou com o Deus Caritas Est, falando de Deus, depois escreveu sobre a caridade, Caritas in Veritate, escreveu sobre a esperança, Spes Salvi, e agora ele quis colocar sobre a fé, né? A luz da fé, enfim. Então o Papa quis colocar essa fundamentação doutrinária básica das chamadas virtudes teologais, que são as mais importantes, que se referem diretamente a Deus, a esperança e a caridade. Esse é o contexto da princípio. E no decorrer do texto, o Papa fala que a fé nasce a partir do encontro com Deus vivo. Certo. E diante das situações, muitas vezes, tribulações que as pessoas passam no dia a dia, como manter essa chama acesa, como nutrir essa fé? A fé é como uma planta, é algo vivo. Você tem que cuidar dela, tá certo? Você precisa, por exemplo, uma planta, ou mesmo nós mesmos, temos que nos alimentar, temos que tomar banho, temos que ir ao médico, temos que cuidar do corpo e da alma. A fé tem que ser alimentada. Como? Por muitas formas, muitas formas. Uma boa meditação, bons livros, a palavra de Deus, né? Isso fortalece a fé. A gente vai tomando consciência do que é a nossa fé. A meditação é muito importante, né? A oração, e aí tem 1000 maneiras de rezar, ou rezar, não é? Desde a oração da Santa Missa, a oração oficial da Igreja, a liturgia das horas, o Santo Rosário, desde as orações espontâneas, a adoração ao Santíssimo, enfim, esse contato com Deus. A oração é contato com Deus. Se você não conversa com um amigo muito tempo, a amizade vai esfriando, entendeu? Fé é amizade com Deus, contato com Deus. Deus mora no nosso coração, mas se eu não penso nisso, se eu não paro para conversar com Ele, essa amizade vai esfriando, né? Depois também a fé se alimenta no ensinamento da doutrina da igreja, sabe? O Papa fala, a fé não é nossa, é da igreja. Quando eu digo eu creio, mais do que eu creio, nós cremos. A igreja, há 2000 anos, recebeu essa doutrina, essa fé de Cristo e traz para nós. Então, eu tenho que alimentar minha fé na fé da igreja. Muita gente diz assim, eu tenho crise de fé, porque você está na sua fé. Se você se alimentar da fé da igreja, você não vai ter crise, não, porque a igreja não tem crise de fé, nunca teve. E ainda no documento, o pontífice ele fala que sem a verdade a fé não salva. O senhor poderia explicar para a gente? É isso aí, a fé depende da verdade. O Catecismo da Igreja diz lá no parágrafo 851 o seguinte, a salvação vem pela verdade. Isso está baseado naquilo que São Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 2,4. Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, para você se salvar, você tem que chegar no conhecimento da verdade. E aí São Paulo fala para Timóteo um pouco para frente, 1 Timóteo 3,15, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então essas três coisas são importantes. Para salvar eu tenho que chegar na verdade, e a verdade está na igreja. Por isso que o Papa disse que a fé tem que ser alimentada pela verdade. Porque senão você vive uma fé falsa. Uma fé que não te leva a nada, não leva a salvação. E um dos pontos que ainda causa muita dúvida nas pessoas é como conciliar a fé e a razão. Caso a ciência... A primeira coisa que nós temos que entender é que as duas realidades vêm de Deus. O mesmo Deus que nos deu a fé
nos deu a inteligência, a razão. Não pode ser coisas compatíveis se as duas são dons de Deus. Né? Agora, é preciso entender o seguinte, há uma diferença entre a fé e a razão. A fé, ela nos leva ao quê? A aceitar a revelação de Deus. A razão, você procura a verdade. A fé recebe a verdade. Essa é a diferença. Você entendeu? Então, por exemplo, mistério da Santíssima Trindade. Por que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo das pessoas? Ninguém jamais seria capaz de descobrir isso. Por que eu conheço essa verdade? Que Cristo revelou. Ele veio do céu e disse, Deus é meu Pai, eu sou Deus, e vou mandar o Espírito Santo que é Deus. Ele revelou a Santíssima. Nós não procuramos essa verdade, nós recebemos essa verdade. Isso é a fé. A ciência, a razão, ela procura a verdade, também é muito importante. Entendeu? Então você tem todas as formas de ciência, física, química, matemática, e também a ciência teológica, que usando da filosofia e da inteligência procura entender melhor a revelação que Deus revelou. Professor, muito obrigada. Nós gostaríamos que o senhor convidasse o pessoal a assistir o programa Escola da Fé, onde o senhor irá refletir mais a fundo sobre a encíclica Lumen Fidei. Sem dúvida, com muita alegria eu convido a participar. Talvez eu use até mais de um programa, porque a encíclica é grande, né? E é um assunto importantíssimo, básico para a nossa fé, e uma encíclica muito bonita. Realmente o Papa Bento XVI fechou o pontificado dele, né, porque essa encíclica já estava pronta, e foi muito bonito que o Papa Francisco realmente quis fazer uma encíclica dele, embora escrita a 4 mãos, como se diz. Então, venha participar, está convidado.